E você, a segunda mais votada, o que você atribui a esses votos que você teve? Muita gente confiou em você. A coisa mais difícil que existe é você conseguir o voto de alguém, né? Porque você deposita confiança numa pessoa. Você atribui a quê? Qual foi a sua plataforma? Primeiro, obrigada por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Realmente essa responsabilidade de ser a mais votada é grande. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que vem aí pela frente. O que eu acho que fez essa conexão com as pessoas, com essas 129.563 pessoas, e talvez com aquelas que me relatavam que não votariam em mim porque não estariam em São Paulo, porque não são de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Eu acho que foi essa conexão com a verdade. Senti que tudo tinha um propósito, de todo o trabalho, toda essa construção que eu fiz durante este período, não só em campanha, mas antes da campanha, das pessoas me verem, das pessoas se conectarem por uma história e por um propósito. E eu acho que foi isso. E a minha verdade também na rua, porque eu digo que campanha não é fácil. É um período muito difícil que você corre o dia inteiro. Eu fazia visitas esporádicas na minha casa só para dormir, visitar meus filhos. Meu marido segurou as pontas durante todo esse tempo. E eu acho que foi essa conexão que fez com que as pessoas confiassem e dessem esse voto de confiança a mim, e que eu agradeço a todos. As pessoas acreditaram em você. Isso? Sim, com certeza. E agora a responsabilidade... não é fácil ser político, né, Zuzu? Depois que você, né, coloca a sua cara, né, e lógico, tem propostas, né? Sim. E o que a gente mais se decepciona com político é quando o cara promete alguma coisa que ele não cumpre. No teu caso, você tem uma experiência de vida que realmente parou o Brasil, e eu acho que também está nesse lugar, né? As pessoas se identificam por isso. Até aproveito para falar quais são as propostas aqui. Eu estava vendo algumas interessantes, Emílio. Impunidade e justiça é uma primeira que você tem que levantar essa bandeira, né? Essa responsabilidade realmente fica muito grande. E em relação às promessas, durante a campanha você esbarra com muitas pessoas que querem as suas promessas, né? Que elas perguntam quais são as suas promessas. Então foram muitos diálogos que eu tive na rua com pessoas reais, fazendo essas conexões e vendo o que elas precisavam, o que elas queriam. E muitas pessoas te pedem coisas que talvez realmente não esteja na sua alçada ou que você não consiga. E eu frisava muito isso na própria rua, mesmo em campanha. Eu falava, olha, eu tô aqui, eu tenho minhas pautas, as minhas pautas são reais, eu acredito que elas sejam plausíveis de ser conquistadas, porém eu não vou aqui, só porque eu estou na sua frente, prometer algo que eu sei que eu não vou cumprir. Você não vai voltar aqui. Eu volto aqui, mas eu não vou te prometer algo que eu não possa ou que não esteja na minha alçada a cumprir. Porque as pessoas também querem mundos e fundos. Tem uma carência também da população. Exato, eles são carentes, mas você sabe que você pode ir até um certo ponto, que outros pontos não cabem a você. Então eu sempre frisei muito isso. E eu acho que a minha principal pauta é quando você vive na pele aquela dor, você pode falar com uma propriedade de causa sobre aquilo, né? Você pode entregar para a pessoa algo que você passou. Então, esse foi a minha principal pauta de campanha, a violência infantil, a violência contra adolescentes, mulheres, porque a gente vê esse número só crescendo. Esse número cresce, infelizmente, exponencialmente. E eu acho que se a gente conseguir minimizar, blindar ou fazer uma prevenção dessa violência, desse apoio, a gente consegue minimizar muita coisa. Então, assim, óbvio que a gente não vem aqui para salvar o mundo, mas se a gente der o primeiro passo, isso já é uma vitória. Ana, já é um bom começo. Ana, como é que foi o convite para você entrar na política? Você teve vontade ou você no começo falou assim, putz, política, você teve algum receio? Quando foi que você decidiu, não, realmente dá para eu seguir esse papel aqui, dá para eu desempenhar bem essa função? Quando eu comecei a construção da minha rede, que foi bem embrionária mesmo, foi bem, como eu digo, macarrônica. Então eu fui, depois do documentário, né? Eu comecei na toada aí de podcasts. Meu primeiro podcast, inclusive, foi lá no Tica, que eles me deram essa oportunidade.
E isso foi caminhando. Então a minha rede foi crescendo, a demanda, as pessoas falavam que se conectavam com a minha história, que se conectavam com a minha forma de falar, a minha forma de pensar, e foi isso que eu tentei passar. Então acho que essa confiança também veio durante esse tempo. E eu não pensava, nunca pensei na política. Eu só recebi convites lá quando tudo aconteceu, em 2008, 2009, por aí. Não me sentia preparada e não entrei. Então, foram 16 anos trabalhando dentro da mesma instituição. Eu trabalhava num banco. E eu, com a construção dessa minha rede, de querer outras coisas para mim, eu saí do banco. Saí do banco para tocar minha vida mesmo e achar que eu pudesse fazer outros propósitos. As demandas ali dentro foram muitas. De pessoas sofrendo violência, de abuso, coisas horrorosas, coisas que me deixaram sem dormir, porque esse número só cresce. As pessoas me relatavam as histórias dela e isso me fazia sofrer. E aí eu fiquei pensando como só com a minha voz talvez eu não conseguisse atingir outros patamares. Então, quando eu recebi o convite, que hoje é talvez mais madura, mais preparada, eu me senti preparada para talvez tomar essa decisão e poder alcançar mais pessoas, poder ajudar mais pessoas como política e aí tendo mais alçadas. Então foi por isso a minha decisão. Ana, a gente viu uma renovação grande, né, na política, só que todo mundo que já está lá dentro e acaba depois, pessoas novas entrando e falam assim, cara, não é tão fácil quanto eu imaginei. Você tem consciência de como que é o sistema é bruto, né, dentro da política? Você já tem a consciência de como funciona lá dentro? A gente teve exemplos de várias pessoas que falaram, cara, não é para mim, eu tentei. Como que você está lidando com isso aí? Olha, esse relato a gente recebe todo dia, né? Você sabe que aqui dentro não é fácil, você vai encontrar muitas divergências, você vai encontrar vários pontos. Talvez, me sinto hoje, garanto que eu me sinto preparada. Eu acho que essa resposta eu só vou poder te dar ela concreta daqui a um tempo, vivendo, estando lá. Porque a gente sabe que realmente lutar contra o sistema não é fácil. Você querer conquistar um espaço não é fácil. Quando já tem pessoas ocupando um espaço, eu não estou lá para ocupar o espaço de ninguém, para ser mais do que ninguém. Eu quero fazer o meu trabalho, eu quero fazer o que está na minha alçada, o que eu prometi para os meus eleitores, o que as pessoas estão apostando em mim, e é isso que eu vou fazer lá. Então, vai ser difícil, todo o mercado é difícil, então vamos enfrentar mais essa dificuldade. Boa. Porque eu ainda brinco, eu já passei por dificuldades muito maiores na minha vida. Então, essa daí vai ser mais uma que a gente vai enfrentar. Você sabe de uma coisa que eu fiquei... Porque agora, faz pouco tempo isso aí, que saiu lá do cara, que ele estava num casamento lá. O Nardoni. Estava numa festa de casamento, estava lá. Isso. E eu fiquei pensando, eu falei, puta, imagina como é que tá... Como é que você estaria naquele momento? O que você pensou quando você viu aquele momento? Eu acho que você deve ter falado, pô, que coisa injusta, né? Porque aquilo lá é que demonstra a impunidade, né? Aquilo é a impunidade. Tapa na cara. Ali, ó, pra você. Aí eu falei, puta, eu fiquei pensando, eu falei, puta, imagina a mãe da menina, como é que tá vendo essa cena agora? Porque aquilo passou na televisão. Sim, né? Você falou aqui no dia. Falamos aqui. Eu lembro. Eu vou falar uma coisa para você, Emílio. Eu divido o período da minha trajetória toda em duas fases. Eu lutei muito para que essa justiça fosse feita. Em 2010, eles foram condenados e a justiça foi feita. A partir do momento que você tem o benefício deles saírem, né, de ter uma saidinha, de ter um benefício de estar aqui como qualquer outro cidadão, isso já é ruim. Então, cada saidinha era um momento que realmente me fazia sofrer. Por quê? Porque eu falo que eu luto por justiça, eu luto pela memória da minha filha. Eles lutam por uma liberdade como se aquela filha não fosse dele. É um ponto. E a partir do momento que eles são soltos, que eles estão em liberdade, é como se a justiça tivesse sido desfeita. Então, lê um livro, ele tem benefícios, ele se comportou. Então, assim, eu não tenho a obrigação de me comportar como cidadã todos os dias e você também. Então, assim, a pessoa dentro da cadeia vai fazer o quê? O mínimo que ela pode fazer é se comportar. Não é obrigação, né? Não, Aliás, é uma obrigação, é um dever, é o mínimo que você tem que fazer. Então, eu como cidadã tenho que me comportar, eu tenho que cumprir regras, eu tenho que cumprir leis. Então, é um sentimento de que a justiça foi desfeita.
Porque amanhã ele pode estar aí na Paulista e você encontrar com ele. Amanhã eu posso estar no supermercado e encontrar com eles. Então isso é um sentimento, é uma tristeza profunda. Eu acho que é óbvio que a gente fica nessa história de a memória é minha, o sentimento é meu, é minha filha. Mas é o que você falou, um tapa na cara da sociedade, saber que você pode conviver com um cidadão que cometeu um crime como esse e como tantas as outras pessoas que lutam por isso. Então, aquele dia foi bem dolorido para mim. Bem dolorido saber que tem esse benefício, saber que tem um juiz que dá esse benefício, porque eles precisam pedir autorização para poder fazer, para poder sair, para poder fazer essas coisas. E tem um juiz que concede. Agora você sabe que é engraçado, porque é engraçado que você vê que a população, eu acho que muito voto que você teve também foi para isso. Foi da revolta da impunidade. Falou, porra, isso é injusto com ela. Lógico. Né? E você vê que as pessoas vão lá, as pessoas votam, as pessoas escolhem. Nunca se votou tanto para delegado, para sargento, que é o que representa a lei. São as pessoas que representam a lei. As pessoas querem essa busca, essa resposta. Exatamente. E tem essa esperança. Exatamente. Isso não muda. Não. Toda vez que tem eleição, pode olhar lá, tem muito coronel, sargento, policial, delegado, que é o quê? Que é a impunidade do Brasil, que a gente não consegue resolver isso. É incrível esse país. Por isso e era fazer um break? Opa! Fazer um break rapidinho. Estamos aqui, ó. Entra lá no @ da Ana Carolina, é Ana Carolina Oliveira _oficial. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. E nisso que você estava falando, Emílio, era o que eu ia perguntar. Você agora na política, você tem esperança? E como o Emílio falou, renovação, muita gente votando, delegado, pessoas que pautam a segurança pública. Você tem esperança que um dia ainda vai mudar o fortalecimento de leis e que nem a gente teve o caso da saidinha, o Derrite batalhou e conseguiu. Você tem esperança ainda que isso vai acontecer um dia, não? Olha, eu como uma cidadã brasileira, eu realmente tenho essa esperança. Eu tenho esperança que essas renovações já estão acontecendo, né? Eu vi você comentando que hoje são 40% a mais de pessoas novas, essa troca. E eu acho que todas essas questões, elas vão para... As pessoas ainda têm essa esperança, as pessoas ainda vão nessa expectativa dessa renovação. E o que eu espero de coração, como cidadã brasileira, é que as pessoas realmente se comprometam e não se corrompam. E não entre nesse sistema do mesmo. Porque na rua também você escuta, eu lá quero esse panfleto, é mais uma que tá vindo aqui, é mais uma. Então, assim, às vezes eu me senti ofendida, como sabendo que eu não estava naquele meio por isso. Mas você sabe que tem muitas pessoas que estão no meio por isso. Então, o que eu espero, de verdade, não por inocência, porque a gente não é dessa forma que a gente vê, mas por esperança mesmo, por fé. Então a gente faz essa conexão, com certeza não é um vereador que tem essa alçada, né, para fazer essas mudanças de lei, mas a parceria com os deputados federais faz com que isso possa acontecer. E o meu amigo delegado Palumbo fala muito sobre isso, né, sobre essa saidinha. Que saidinha? Se você tem o livre-arbítrio de cometer um crime, você cometeu, você não tem que sair para lugar nenhum. Aí. Você tem que ficar lá preso e pelo menos uma luta minha, assim, que nessa parceria eu tenho fé que eu vou conseguir. O mínimo que você tem que cumprir é a sua pena na totalidade. Não é sair com metade do prazo, 1/3 da pena, você já tá fora. Como assim? Exato. Então ele pegou 32 anos, com 16 está fora. Sim, isso revolta. Eu tava pensando... Benefício para bandido. Nós não temos nenhum benefício. Nós não tem que ralar. Se não rala, ninguém é isso que eu falo. Eu tô aqui ralando, eu tô pagando imposto, tô fazendo tudo, eu não tenho benefício. Eu só tenho que continuar fazendo. Você sabe que o Emílio tocou no assunto, eu tava pensando assim, quando acontece sempre uma tragédia, né? Você pode ver, esse 7 de outubro, assim, para a comunidade judaica, nunca vai ser esquecido como um holocausto. E a sua história, ela é impossível esquecer. Mas muitas pessoas não sabem o que aconteceu, pessoas mais jovens. Foi uma grande cobertura midiática, né? Eu sei que teve uma proporção gigante. Quanto que você acha que é importante quando tem documentários ou quando você revive esse assunto, no sentido das pessoas realmente entenderem a gravidade do que aconteceu? Porque daqui a pouco a pessoa é solta e aí não tem esse histórico lá no passado. Isso ajuda ou te atrapalha? Olha, quando recebi a proposta para fazer o documentário, foi uma decisão que eu também, inicialmente, eu queria fazer aquilo para deixar essa história registrada, para que as pessoas pudessem acompanhar, porque foram marcos, né? Essa história toda foram marcos na perícia,
no judiciário, foi estudo para muita gente, virou pauta de, enfim, de muitas coisas. E exatamente por esse motivo que eu tomei a decisão. Desisti, falei, mas é importante, porque eu pensava muito nos meus filhos, né, na história, como isso seria para os meus filhos. Falei, mas eles vão ficar sabendo, a rede social tá aí, o mundo tá aí hoje para qualquer um descobrir qualquer coisa. Inclusive, muitas pessoas eu encontrei que falam, olha, eu sei da sua história porque eu vi o documentário, mas na época eu tinha 2, 3, 5 anos, hoje eu sou mãe, eu tenho 10 anos, lembro vagamente, mas hoje eu sou mãe, eu sei da sua história. Então, essa história deixou muitas mensagens e muitos recados para muitas pessoas. Então, por isso que eu quis deixar registrado, para que isso realmente, se fosse para ser estudado, que seja com afinco, para que a gente não tenha mais esse tipo de absurdo. E para não esquecerem, né? Exato. Porque o tempo faz com que a gente esqueça, né? Por isso que a gente precisa da justiça. Porque a justiça, ela que vai guardar isso. Né? Ela que vai guardar essa história. Proteger. O cara tá lá, exatamente. Ele precisa cumprir a pena. Porque aquilo lá foi uma coisa sórdida, foi um absurdo. Todo mundo, na época, né? Na época, todo mundo ficou muito chocado. E aquilo que você falou, hoje em dia aquilo foi o quê? 2008? 2008. A gente 2008, era jovem, 16 anos. 16 anos. 16 anos, o jovem agora já não se lembra daquilo e as coisas vão... Quem tem 20 hoje não faz ideia do que aconteceu. Já não faz ideia. Foi terrível. É terrível até hoje. A gente fica feliz de ter uma pessoa que representamos de volta na programação da Jovem Pan, aqui conversando com a Ana. Ela é a segunda deputada mais votada aqui, vereadora de São Paulo. E eu queria falar outra coisa em relação a isso da cobertura midiática. Como teve uma cobertura muito forte e quando acontece coisas horrorosas, o que essa cobertura da televisão, da mídia, te ajudou a esclarecer o caso? Porque, obviamente, você estava envolvida, mas ela te ajudou? No final, você entendeu o que estava acontecendo ou atrapalhou? Eu acho que ajudou. A imprensa, naquela época, foi muito fundamental, até por ficar ali transmitindo as informações. E eu, assim como você, porque as pessoas acham que por você estar no caso, você sabe de tudo, privilegiado. Muitas das coisas eu descobri assim como você, vendo pela televisão. Foram 3 meses consecutivos do Jornal da Manhã até o Jornal da Meia-Noite. 3 meses sem parar. Porque todo dia era uma descoberta nova. Tanto que eu tentei voltar a trabalhar com 15 dias do acontecido. E era tanta notícia, tanta coisa aparecendo no celular, tanta notícia na TV. Eu falava, gente, como é que você se concentra? Então eu tirei uma licença na época e foram esses 3 meses assim maçantes. Foi muita base familiar, foi muita terapia. E a imprensa realmente foi fundamental para tentar esclarecer, para tentar passar essa mensagem para as pessoas, para que todo mundo ficasse sabendo e que isso não ficasse impune, né? Eu vi o documentário, começa inclusive para relembrar a turma, como se tivesse sido um assalto, né? Que começa com essa história. Foi o que eles venderam, né? Venderam, né? Com assalto. Foi a história que eles venderam, que uma terceira pessoa teria entrado, então vamos atrás dessa terceira pessoa, e até eles serem presos, eu mesma estava nessa busca. Tanto que quando eu me despedi dela no hospital, foi a última coisa que eu falei para ela. Eu falei, você pode ir em paz, que eu vou cuidar de tudo aqui. Então, para mim, era enfrentar mais uma batalha. Além da dor, enfrentar uma justiça. Porque mesmo que fosse uma terceira pessoa, eu tinha que fazer aquela busca. E aí descobri que eram eles, aí foi pior ainda, né? Porque aí é uma dor somada a outra dor, porque aquilo que você não espera é quem tem que zelar. Então, você entra... É só muita terapia para você entender tudo isso que acontece. Parabéns.